Bem-vinda, Elaine. Oi. Desculpa aí os erros de comunicação. Eu sou a Estela, não sei se eu apareço pra você, eu fico no cantinho aqui. Não, o erro foi meu, eu devo ter lido errado. É que eu fico aqui cuidando do meu pai e eu fico bem alucinada. Não, mas é isso mesmo, né? São coisas da nossa vida que demandam a nossa atenção e prioridade. Então, vamos começar agora, né? Essa nossa segunda semana do Diálogos Impertinentes. E essa semana a gente conta com a Elaine Tavares, então. A gente hoje vai debater a América Latina em Foco, comunicação popular. E nesse momento, para a gente abrir a nossa atividade, né, a gente fez um primeiro momento já de socialização de como foi nosso estudo, né? Sobre a Rádio Campeche, sobre o material do IELA também, que você trouxe pra gente, Elaine. E aí agora eu passo a palavra então para a Mica para a gente fazer a nossa mística. Bom, a gente vai começar com a mística. A nossa mística de hoje é uma carta de amor do Ademar Bogo, é a número 176, e ela é ao saber popular. Na vida cotidiana, seja ela santa ou profana, cada ser procura produzir o seu saber. São invenções feitas pelas multidões que aparecem sem autores, refletem alegrias e dores, dão conselhos e indicam formas de se comportar. É a sabedoria popular quem produz os mais astutos professores. Quem come tudo num dia, num outro assovia. De janeiro em janeiro, o dinheiro é do banqueiro. Gato escaldado tem medo de água fria. Galo só canta alto em seu terreiro. Doente que espirra não morre naquele dia. Quebrado de dinheiro, tristeza profunda. A pior roda é aquela que mais chia. E muito abaixa a cabeça mostra a bunda. Em pé de pobre é sapato que aperta. Deixa estar jacaré que a lagoa vai secar. Cada um espicha os pés até onde vai a coberta. Falar sem pensar é atirar sem apontar. Grande gabador, pequeno fazedor. Depois da tempestade vem a calmaria. Em terra alheia chama-se porco de senhor. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Antes só que mal acompanhado. Pelo afinar da viola se conhece o tocador. Ao bom entendedor, uma piscada é mandado. Paga o justo sempre pelo pecador. Ladrão de tostão, ladrão de milhão. Entrada de leão, saída de cão. A ocasião faz o ladrão. Quem vê cara não vê coração. A regra se põe na boca do saco. Só se vê bem com os olhos do coração. A corda arrebenta, sempre do lado mais fraco. Quem furta pouco é ladrão. Quem furta muito é barão. Quem entra lambendo, sai mordendo. Terra que faz barulho não corta. Morrendo e aprendendo, quem fala do diabo olha para a porta. Quem não tem cão, caça com gato. Tamanco faz zoada, mas não fala. Quem pisa em ovos, não gasta sapato. Em casa, quem tem gato, não passeia rato. Depois de beber, cada um dá seu parecer. Navio apita quando está no porto. Acaba-se o dever, fica o saber. Mais vale um burro vivo que um sabido morto. O pior cego é aquele que não quer ver. Em casa onde não há pão, todos brigam e ninguém tem razão. A necessidade faz a lebre correr. No 1º de janeiro, todo ano é bom. A vida do homem é errar, da besta é teimar. Ruim não é mudar de ideia, é não ter ideia para mudar. Amar e rezar, a ninguém se pode obrigar. Depois de rapar, não há o que tosquiar. A porta da rua é serventia da casa. Leitão de 1 mês, pato de 3. A agulha veste os outros e vive nua. Vida e confiança só se perde uma vez. Quem canta, seus males espanta. Só se dá conselho a quem compreende. Quem com cães se deita, com pulga se levanta. Só burro velho não aprende. Não senta perto do fogo quem tem rabo de palha. Do prato à boca é que se perde a sopa. Onde o outro fala, tudo cala. A justiça tarda, mas não falha. Quem trabalha conhece o caminho da roça. Pero calado está preservado. Pero falando sai apanhando. Pelo andar dos bois se conhece o peso da carroça. Entrada de leão, saída de cão. De passinho em passinho se faz o caminho. O cão tanto vai ao moinho que um dia deixa lá o focinho. Quem vê cara não vê coração. Salve a sabedoria popular, salve o tempo velho e novo, salve os provérbios e os contos, salve a ciência do povo. Então a gente escolheu essa carta de amor do Bogo, porque a gente sentiu, assim, quando a gente estava pensando na mística, a gente estava pensando em algo que dialogasse muito com toda essa beleza do trabalho da Elaine, né? E com o que a gente vai trabalhar hoje. Então a gente achou que essa foi a expressão perfeita, assim, para a gente iniciar o nosso debate.
E obrigada mais uma vez, Elaine, por aceitar o nosso convite, né? Apesar dos contratempos, é um encontro que há muito tempo a gente está ansiando, assim, pelo menos a minha parte da Roberta. Então, né, gente, só para socializar, a Elaine é do Sul, mas na verdade ela é filha da Bia Ayala, né? É latino-americanista aí de corpo e alma. Ela é jornalista, educadora, construtora de pontes, tem uma trajetória longa dentro da luta pela comunicação popular. Ela também integrou vários projetos massa e trabalha demais, tem muita coisa escrita aí para a gente estudar e se aprofundar. Ela integrou a construção do IELA, né, que é a vanguarda assim, do debate latino-americano, do pensamento social e crítico para nós aqui no Brasil e na América Latina. Então, para um grupo como o BEPAL, é realmente muito importante o encontro de hoje, assim, e essa troca, né? Então, bem-vinda, Elaine. Eu não sei se eu te apresentei à altura como eu gostaria, porque você é uma referência massa pra gente mesmo. E tá contigo, assim, os próximos 30 minutos você inicia o debate com a gente. Obrigada. Legal. Obrigada, gente. Desculpa aí a confusão. Então, quando a Roberta me pediu, normalmente quando as pessoas perguntam como é que tu quer ser apresentada, eu digo, Elaine Tavares, jornalista. Aí, só? Mas é porque eu acho que, né, jornalista diz um bocado, né, que é a pessoa que tece mundos com as palavras, né. Então, acho que me apresentou até mais do que eu merecia. Então, a Roberta pediu para falar um pouquinho, né, dessa questão da comunicação popular, e esse é um tema que me é muito caro, porque eu trabalho com isso há quase 40 anos, praticamente, né, tem uma longa caminhada aí desde a SEBS, né, quando eu era pequena já, a minha vida política, ela começa nas SEBS, né, assim, de uma maneira muito, dentro da religião, eu era bem católica, tinha como meta de vida, eu queria ser freira, quando era bem pequenininha, né, então, assim, eu achava que, ser freira era tudo, né, porque aí eu ia ajudar as pessoas e tal, então já logo eu entrei nessa coisa das SEBS, e as SEBS, elas ensinam muito, né, elas ensinaram muito, meu Deus, aquilo ali foi uma faculdade, né, eu lembro que ainda em São Borja, eu era pequena, e a gente participava de algumas atividades das SEBS no interior da cidade, que é uma cidade bem interior, então é interior do interior, né, e eram, assim, técnicas, né, de aproximação com as comunidades e de diálogo com as comunidades, que para mim foi uma universidade. Eu acho assim que muito da minha trajetória depois como jornalista, essas técnicas, digamos assim, essa forma, esse modo de se aproximar das comunidades foi fundamental para mim, para o meu processo de escutatório, né, né, como é que tu escuta as comunidades, né, como é que tu não chega numa comunidade como uma pessoa que tem a verdade, né, mas como tu chega com alguém que quer escutar aquela comunidade. E muito eu aprendi com esse pessoal, né. Então tudo foi muito intuitivo, e eu comecei a trabalhar na televisão nos anos 80, bem no comecinho dos anos 80, também sem nada, não sabia nada de jornalismo. O que eu sabia era o que eu tinha aprendido com meu pai, que o meu pai é homem de rádio, assim, eu nasci e me criei no rádio, então também essa pegada do rádio, né, que eu aprendi com meu pai, por caminhar muito com ele, em todas as coberturas que ele fazia, eu ia junto, eu ajudava ele a produzir os programas, isso também me ajudou bastante no sentido de, por exemplo, um dos primeiros programas do meu pai era um programa de música nativista, isso lá nos anos 70, no final dos anos 60, eu tinha 12 anos, e eu dizia para o pai, vamos contar as histórias, né, ao invés de só colocar música, vamos contar as histórias essas histórias que a gente conta na beira do fogo, né, sobre as histórias gaúchas, as lendas, os causos, e aí eu escrevia essas histórias para o pai ler no rádio. Então isso também foi uma coisa muito instintiva minha, de trazer essa coisa das histórias. Lá na minha cidade, São Borja, a gente tinha um grupo de amigas, que a gente tinha como a atividade, quando era criança, no sábado à noite, se reunir na casa de uma delas, que era a Fátima, e nós ficávamos comendo pipoca e tal, e a parada era causos de assombração. Então, imagina, a gente passava a noite toda, né, até tarde, quase 1h da manhã, contando casos de assombração. O que eram os casos de assombração? Eram os casos da comunidade, né, das histórias que aconteciam na comunidade. Então, olha só isso, o que é, né? Como isso é importante
para a gente constituir essa pegada que a gente tem, né, de trabalhar com os elementos da comunidade. Então, essas assombrações, essas histórias do Rio Grande e tudo, também era uma maneira de estar se aproximando da cultura popular, né? Então, a cultura popular sempre foi um caminho que eu fiz muito intuitivamente, sem pensar sobre ele e tal. Tanto é que eu só fui fazer faculdade mesmo, de jornalismo, eu já tinha 28 anos, eu era praticamente uma velha, né? E antes disso tudo, eu já trabalhava, então, desde os 12 anos com o pai na rádio, e fui trabalhar na televisão. E a televisão é uma forma de trabalhar que é muito diferente da rádio, muito diferente do jornal. É tudo muito rápido, tu tem que ser muito concisa. E eu lá em Passo Fundo, imediatamente, quando comecei a trabalhar em Passo Fundo, em Caxias do Sul, como eu tinha essa pegada de SEBs, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Caxias do Sul foi buscar onde é que estavam as SEBs, né? Porque aí onde estavam as SEBs eu sabia que estava o movimento popular, né? Isso lá nos anos 80, começo dos anos 80, ainda era ditadura militar. Então, lá em Caxias já me misturei com a padralhada, né, os Padre Vermelho e tal, e dali também nas comunidades, indo para as comunidades. Então, eu fazia as matérias que eu tinha na minha pauta e, ao mesmo tempo, eu apontava as minhas próprias pautas, né, que eu buscava das comunidades. Conheci uma mulher extraordinária, que era presidente do Sindicato dos Gráficos de Caxias do Sul, que estava construindo o PT na cidade. Imagina Caxias do Sul, uma cidade italiana, muito preconceituosa, né? Falar em PT ali era o fim da picada, né? E ela era muito valente, construía e tal, e ela era a pessoa que me abastecia muito com essas informações, né, de comunidade, de sindicato, de luta social. Então essa mulher, para mim, foi uma baita de uma professora também, assim, e foi me construindo, assim, como uma pessoa que tinha essa capacidade de sair da pauta, né, para além da pauta. E aí eu comecei a trabalhar com isso também, então, a pedido muitas vezes dos amigos, padres ou agentes de comunicação. Como era o nome dela, desculpa? O nome dela, ai gente, eu fiz uma matéria sobre ela esses dias, agora me esqueço. Ela era presidente, não é Sueli. Eu vou me lembrar do nome dela. Mas, enfim, escrevi um texto sobre ela agora há poucos dias aí, trazendo um pouco essa memória, porque essas pessoas que nos ensinam, elas são muito importantes, né? Ela já morreu de câncer, mas ela tem uma trajetória linda em Caxias, ela construiu o PT, construiu a CUT, sempre esteve muito ligada nas lutas e tal. Então, bom, e aí essa mulher então me abriu esses caminhos também no mundo sindical, né? E dali eu comecei a trabalhar na televisão, buscava outras pautas e comecei a fazer cursos. Então, às vezes os padres me chamavam: "Oi, Elaine, tu não gostaria de vir conversar sobre a comunicação em tal lugar, em tal comunidade, na associação de moradores?" Então, eu sempre me dispunha, era uma coisa que eu sempre me dispunha. E a partir desse conversar sobre comunicação, a gente também ia construindo formas de comunicação, né, nas comunidades. Foi quando eu comecei mesmo a trabalhar com comunicação comunitária e popular. Depois, em 85, eu tive um encontro que eu considero como um divisor de águas na minha existência, que foi o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eles tinham acabado de ocupar uma terra no Rio Grande do Sul, foi a primeira grande ocupação de terra no Brasil, foi a Fazenda None, tinha 1.500 famílias, era 6.000 pessoas numa fazenda, 1.500 barracos de lona, era uma cidade, né, e aquilo ali realmente, meu Deus, eu passei, e teve um cerco da polícia à ocupação, né, que foi um cerco de 30 dias, em que ninguém podia sair, ninguém podia entrar de dentro da None. As únicas pessoas que entravam e saíam da None eram nós, da TV, da RBS TV de Passo Fundo. Eu, como repórter, e mais 2 companheiros, o cinegrafista e o motorista. E éramos nós que entrávamos e saíamos, né, para trazer as informações, as notícias e tal. Num tempo em que era proibido falar de sem terra, né? Na época, a RBS não aceitava falar, e a gente inventava 1000 coisas para poder dar a matéria, né, para poder vir com a matéria e botar a matéria no ar. Então, nos anos 80, começa a aparecer o MST na mídia da RBS por conta desse trabalho que a gente fazia, assim, não só eu, mas todo mundo ali, né, que estava metido naquilo ali. E nesse trabalho, que era o meu trabalho normal, de ser repórter da RBS, vem toda essa formação também que eu tive na Fazenda None.
porque ali, primeiro que eu fiquei ali os 30 dias de cerco, e 30 dias dentro de um acampamento sem terra significa 30 dias de aula full time, né? Tempo integral, porque aí tu tem a aula de manhã, de tarde, de noite na beira do fogão, né? Contando histórias, as pessoas trazendo suas histórias de vida, cada uma delas com a sua bagagem, né? Um negócio assim que também não dá pra gente dizer em palavras o que é essa experiência, né? 30 dias ali. E depois, quando terminou o cerco policial, a gente continuou indo e voltando na Fazenda Norte e tal. E a partir dali, também já com a experiência que eu tinha de Caxias e tal, eu comecei nesse processo de construção de como construir meios de comunicação para a classe trabalhadora. Então, junto com os companheiros do MST, junto com os companheiros dos sindicatos de trabalhadores rurais, eu sempre fui muito ligada à terra, né? Então, eu estava sempre ajudando nesse campo, né, no campo do campo, né, então sempre indo para o interior, discutindo comunicação, como é que a gente fazia jornal, como é que a gente podia fazer programa de rádio, e todo esse processo que no livrinho, né, que eu escrevi, o Jornalismo das Margens, todas aquelas coisinhas ali, aquelas ideias, a gente ia botando em prática conforme a comunidade se adequava, né, o que a comunidade queria, né? Como é que ela poderia se expressar? Então, aí se criava rádios comunitárias, rádio de alto-falante, jornal rural, etc. e tal. Isso tudo fruto desse trabalho que já vinha, né, nessa articulação lá desde Caxias do Sul. E sempre foi assim para mim, eu sempre me mudei muito de cidade. E cada lugar que eu mudava, que eu ia, a primeira coisa que eu fazia, era encontrar o pessoal da igreja, o pessoal da CPT, né, o pessoal da CUT, o pessoal dos sindicatos, era a primeira coisa que eu fazia. E quando eu vim para Florianópolis, que é o último lugar onde eu estou agora, né, primeira coisa que eu fiz também foi chegar na CPT, porque eu vinha lá dessa experiência da nona, o que está rolando aqui, né? Aí o cara que era da CPT disse, olha, nós aqui sem terra, a gente está no oeste, não tem quase nada aqui, mas aqui tem o Padre Wilson que comanda aí a parada das ocupações urbanas. No dia seguinte eu estava lá na casa do Padre Wilson. Aí com ele também comecei todo um trabalho aqui em Florianópolis, né, que através do CAPROM, primeiro, que era um centro de apoio ao migrante, que recebia todos os migrantes que estavam chegando, foi um boom de imigração aqui em Florianópolis no final dos anos 80, e ali todo o trabalho de comunicação, né, a gente já fazia também, junto com outros companheiros também aqui da cidade. E depois fui trabalhar com o Padre Wilson no CEDEP, que virou o Centro de Evangelização Popular, porque ele era da igreja, tinha que ter o evangelização, né, mas era totalmente um centro de educação popular, né, muito forte, e nesse centro de educação popular também trabalhando comunicação, então assim, toda essa minha historinha aí que vem lá desde os 12 anos, ela toda está né, alavancada nesse processo de estar nas comunidades. Trabalho com o CEDEP, por exemplo, foi uma coisa incrível, porque na época começaram as ocupações de terra aqui, então foram sendo criadas muitas comunidades, né, em vários lugares da ilha e mesmo no continente. Em cada uma delas tinha um núcleozinho para discutir comunicação, educação, produção, né, que era todo o trabalho de como é que aquela comunidade ia se autogerir, né. Então tinha a construção das padarias, a construção dos seus meios de comunicação, enfim, tudo, né, como se organiza as comunidades. E hoje, olhando Florianópolis, essas comunidades, né, que se formaram no final dos anos 80, hoje são bairros gigantes aqui, né, Monte Cristo, Chico Mendes, Vila Aparecida, são bairros gigantes, bairros que se formaram naquele tempo, né, e num espaço que a gente ajudou a construir, né, desde esse espaço do meu saber, né, que é a comunicação. Então, essa comunicação sempre foi muito forte para mim, e tudo isso me levava a uma questão, né, que para que a gente pudesse fazer a tal da Revolução Brasileira, a gente tinha que, enfim, distribuir entre as pessoas essa possibilidade da comunicação, né, que a comunicação saísse da mão das pessoas especializadas, no meu caso, né, jornalistas, mas que ela pudesse ser apropriada pelas pessoas, né? Então, daí esse trabalho de formação que a gente fazia, que era né, que eu sempre dizia, o meu trabalho, o momento
de ápice do meu trabalho como educadora popular é o momento em que eu não sou mais necessária, né? Quando a minha presença ali no lugar, ela simplesmente não precisa mais existir, é o meu momento, então, de dar o passo atrás, sair, porque aquela comunidade está indo por conta própria e eu atingi o meu objetivo, que foi de, né, trazer essa informação, esse conhecimento para as pessoas caminharem sozinhas. Então, esse também é outro lance que eu sempre comento quando falo sobre comunicação popular, que é o bonito e é o triste também, né, porque a gente tem que se desgarrar desses lugares, né, dessas pessoas, porque se a gente não se desgarra, sempre fica aquela coisa de, né, a pessoa vir sempre se apoiar na gente, as pessoas precisam caminhar sozinhas. Então, isso é uma das coisas bonitas e tristes, né, desse processo de formação que a gente faz, né, ao longo da vida. E depois, quando entrei na faculdade e tudo, essa história do jornalismo comunitário, ela continuou me acompanhando, e aí que eu comecei a estudar um pouco sobre isso, a ler sobre isso, a conhecer os autores, né, onde fui buscando elementos para escrever meus textos, meus livros, e ao longo da minha vida também sempre fui escrevendo livros que estivessem contando as histórias das pessoas, né. Quando eu trabalhei com a deputada Lucy Schoenack, eu escrevi um livrinho sobre a história dos mineiros em Criciúma, cuja história é linda e não tinha um resgate dessa história em lugar nenhum. Depois escrevemos um sobre as camponesas aqui de Santa Catarina. Então, assim, essas coisas dessas histórias que ficam vagando, né, no imaginário, mas que não encontram concretude. Então, assim, isso tudo também sempre foi uma coisa que eu procurei recuperar, né, porque eu acho que a história, contar as histórias das pessoas, dos movimentos, é muito importante para que esses movimentos se sintam reconhecidos e fortes, né. Eu lembro quando eu escrevi esse livrinho dos mineiros, aqui em Santa Catarina foi uma época de muitas lutas dos mineiros, né, nessa época, no comecinho dos anos 90, e quando saiu aquele livrinho, o pessoal, sabe, vinha falar comigo e dizia, mas eu não imaginava que a nossa história era tão bonita, né, claro, porque nunca tinham totalizado aquela história, né, nunca tinham visto ela como se tu vê, assim, a floresta, né, então, assim, isso é muito necessário, né, por isso que eu sempre reivindico essa coisa da gente estar contando as histórias, os movimentos, de recuperar tudo isso, né, tudo isso tem a ver com esse trabalho de educação popular, né, muito mais do que de comunicação popular, né, porque eu penso que a educação popular é isso, é trazer para as pessoas as ferramentas e as possibilidades de que elas possam se emancipar, né, e sempre foi uma batalha, uma das grandes batalhas que eu tive aqui em Santa Catarina e continuo tendo, é essa minha visão de que a comunicação não é uma reserva de mercado dos jornalistas, né, que aqui sempre foi uma batalha muito grande com isso. Olha, gente, esse pessoal não é jornalista, esse pessoal não pode estar fazendo as paradas. Eu dizia, não, esse pessoal é agente de comunicação, eles têm o direito de se comunicar, e eles precisam saber como é que é, e se eu tenho a possibilidade de ensinar técnicas que tornem essa forma de se comunicar melhor, eu vou ensinar, foda-se, né. E essa minha postura sempre foi muito difícil aqui, não é à toa que o pessoal lá do sindicato, que até hoje sempre foi um pessoal de esquerda e tudo, mas a gente tem problemas até hoje em função da minha concepção, né, sobre o que seja jornalismo e sobre o que seja comunicação popular, né, que eu diferencio muito bem uma coisa da outra. Jornalismo é jornalismo, comunicação popular é outra coisa, né, que é isso, é a comunidade pegando esses instrumentos para se comunicar. O jornalismo é outra coisa, né? O que eu posso é me apropriar de alguns elementos do jornalismo e passar para a galera poder fazer suas coisas melhor, né? E se eu posso fazer isso, se eu sei fazer isso, eu faço isso, né? E até hoje ainda, apesar de estar velha e apesar de que nós vivemos num tempo em que a história da gente, ela não é valorizada, né, assim, a juventude que hoje assume determinados postos, né, nas coisas, elas têm uma arrogância muito grande, e eu digo isso porque na minha geração não era assim. Na minha geração a gente tinha até uma certa reverência, né, pelos mais velhos, assim, os jornalistas velhos, meu Deus, eles eram deuses para nós, a gente tinha
muito respeito, hoje a gente não é assim, então a gente enfrenta muitos embates também. Mas ainda assim, ainda sou chamada para trabalhar com formação, né? Aqui em Santa Catarina nós temos um deputado estadual, o Padre Pedro, que é um trabalho que ele faz, que ele não dá muita visibilidade, ele não propagandeia, mas ele faz um trabalho incrível no interior do estado, que é justamente proporcionar às comunidades, principalmente camponesas, formação, né? Formação de todo tipo, né? Formação intelectual, formação comunicacional, literária. Então, sempre está acontecendo coisas aqui no interior do estado com relação a esse tipo de formação, e tu vai ver o Padre Pedro que tá trazendo, né? Então ele tem um trabalho assim fantástico, eu respeito muito, eles me convidam bastante e eu ando por aí. Com a doença do meu pai, né, que o pai chegou aqui em casa há 4 anos e pouco, com Alzheimer, é uma doença muito difícil, que vai ficando cada vez pior, né? Aí eu fui perdendo um pouco essa parada das viagens e tal, e aí parei um pouco com esse processo de formação mais no interior, né? Mas aqui em Florianópolis ainda a gente vai fazendo e tal. E aí o que eu fiz? Eu escrevi aquele livrinho, né, que é o Jornalismo nas Margens, que também foi uma tentativa de dar uma totalizada, né, trazer esses autores que, por exemplo, se tu vai lá no curso de jornalismo aqui de Florianópolis, ou mesmo qualquer outro curso aqui no estado, são autores que as pessoas não conhecem, né? Os professores não trabalham esses autores, né? Eles trazem aqueles manuais dos Estados Unidos e esses manuais aqui são ensinados nos cursos. Então, figuras importantíssimas, por exemplo, como Luiz Beltrão, que apesar de ser um autor, que era um jornalista de direita, não era um cara de esquerda, mas ele tem um trabalho incrível de recuperação de práticas de comunicação popular que, sabe, tu não pode ignorar, né? Então, trabalhar em cima desses autores, conhecê-los, obviamente tendo distanciamento crítico, sabendo o que eles defendem e tudo, mas eles fizeram um trabalho incrível, tu não pode deixar de reconhecer isso, e tu tem que se apropriar do que tem de bom naquilo ali e refazer, né, a caminhada. Então, esse meu livrinho é um pouco isso, né? Tem esses autores, e é onde que eu vou discutir o jornalismo de libertação, né? Onde que eu vou conhecer o Henrique Dussel, que é um filósofo argentino, que vive no México, e ele é o criador da filosofia da libertação. E eu vou conhecer ele através da teologia da libertação, né? Que eu trabalhava muito com a igreja, a teologia da libertação era uma coisa que a gente estudava bastante. E aí tu vai ver que a teologia, ela não nasce teologia da libertação, ela é um braço da filosofia da libertação, e esse trabalho do Dussel. E aí comecei a estudar o Dussel, né? E então eu comecei a pensar que a gente também tinha que trabalhar um jornalismo de libertação, né? Que esse era o nosso destino na América Latina. Então, desde então, eu trabalho com essa lógica. Então, eu procurei escrever esse livro mais para trazer esses autores e para mostrar para os estudantes de jornalismo e para os jornalistas, enfim, essa caminhada que eu já tinha feito ao longo do tempo. Inclusive, é um livro que já está passado, assim, né, porque tem que atualizar ele, que agora tem a internet e tudo. Quando eu escrevi ele, não tinha ainda muito forte a internet. Então, ainda uma hora dessas eu tenho que fazer uma segunda edição, assim. E ela, né, por fim, ela na minha vida, que foi muito importante. Por quê? Porque eu já era latino-americanista, né? Eu também, quando eu era pequena, eu morava na fronteira com a Argentina, e eu tive uma criação muito binacional, né? A gente praticamente falava o idioma já criança, porque a gente assistia muita televisão da Argentina, assistia muito rádio, né? Ouvia muito rádio, e via televisão argentina, e estava o tempo todo na Argentina, então falar o espanhol foi quase como que natural, né? Criança já falava espanhol. E eu comecei a assinar uma revista chamada Cadernos do Terceiro Mundo, que era uma revista incrível, que era feita por um grupo de jornalistas que tinha na Argentina, mas também tinha brasileiros, e eles traziam notícias que tu nunca, jamais na vida tu ia ver, nem na televisão, nem no jornal, nem em lugar nenhum no Brasil. Eles falavam de África, né? Eles traziam as notícias da África, eles traziam as notícias da América Latina, daquela revista, meu Deus,
Eu esperava ela em cima do muro, quando eu sabia que ia chegar, assim, o carteiro, né? Todo mês chegava aquela revistinha. Quinta-feira, em cima do muro, ficava lá esperando o carteiro para chegar aquela revista e ler aquela revista, assim, como se fosse a coisa mais importante da minha vida, assim. E era, né? Porque ela também vai forjando em mim esse espírito latino-americano e internacionalista, né? Porque não era só a América Latina, era também a África. Então, essas leituras que a gente vai fazendo, né? Eu não sei como é que essa revista chegou em mim, eu não me lembro, mas eu só sei que essa revista foi muito importante. E até há pouco tempo eu escrevi um texto sobre ela e botei no Facebook, para minha surpresa, a Beatriz Bício, que é uma das jornalistas que escrevia na revista, me mandou uma mensagem, eu fiquei 3 dias chorando, porque, nossa, né, pensa, aquilo ali foi assim, a coisa mais linda que podia acontecer para mim. Dela me escrever e dizer aquelas coisas bonitas que ela me disse, porque aquela revista foi tudo para mim, né? Então, quando eu vim trabalhar na UFSC, eu já era uma senhora, tinha 20 e poucos anos, 30 anos, eu comecei a me aproximar também dessa coisa latino-americana, e aí quando eu conheci o Nildo, ficou mais forte, né? Aí o Nildo convidou para a gente criar o Instituto, e a gente foi para o Instituto, e imediatamente o que a gente fazia? Era buscar essas informações sobre o que estava acontecendo na América Latina para passar para as pessoas aqui no Brasil, que também não tinham conhecimento. Eu queria ser uma espécie de cadernos do terceiro mundo da atualidade, né? E aí começamos a fazer esse trabalho aí. E também, claro, ao longo do tempo eu fui também me aproximando de muita gente importante da comunicação popular na América Latina, né? Acompanhar o trabalho na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, no Uruguai, no Chile. Então, assim, cada vez mais a gente sempre crescendo nessa vereda, né? De não ficar com conhecimento para nós, mas sim para poder espalhar, né? E mais do que espalhar, formar grupos capazes de construir a sua própria comunicação. Eu acho que esse um pouco é o meu caminho, assim, muito rapidamente, não sei quanto tempo eu já falei, mas acho que com isso a gente pode começar, e vocês podem fazer alguns questionamentos. Eu procurei fazer meio que o meu caminho pessoal, porque ele está totalmente, né, atravessado por essa construção teórica também que eu vim fazendo ao longo da minha vida, né, que depois vai desembocar nesse livro, O Jornalismo das Margens, e depois, mais na frente ainda, A Utopia na Reportagem, onde eu também vou aprofundar ainda esses conceitos e esses autores importantes brasileiros que são desconhecidos na universidade. Acho que é por aí. Muito massa, Elaine, obrigada. Foi no tempo, né, a experiência aí, tá ótimo horário, já acho que já tem muitos elementos, assim, pra gente começar a conversar, né, a partir do que as compas e os compas trouxeram no início da reunião do diálogo nos subgrupos. Acho que a gente já tem um caminho massa para percorrer aí no debate. Então a gente abre agora, né, pra galera fazer intervenção e perguntas pra Elaine, e aí vamos Stella, Oi. Stella, só socializa um pouquinho para a Elaine quem somos nós, o que fazemos, dá uma apresentada para ela. Eu sinto segura quando a Ana e a Yasmin fazem isso, mas eu vou tentar, meninas, vocês me complementem, então. Bom, Elaine, Stella, eu estudo Sociologia e Ciência Política lá na Unila, eu não sei se você conhece, mas é a Universidade Latino-Americana, né, federal, daqui do Brasil, e referência total, assim, a ela pra gente lá. E eu participo do OBEPAL desde o fim do ano passado, mas o Observatório de Educação Popular e Movimentos Populares, Movimentos Sociais, existe desde 2018, né? Há 2 anos. E as meninas e a Roberta e os professores envolvidos, assim, já vêm de uma trajetória muito bonita e interessante de construção, né? Lá no território do Espírito Santo, nos bairros de ditas periferias, através da extensão, da pesquisa da universidade, e no último 1 ano e meio ela já está em diálogo direto com a gente na fronteira também, lá em Foz com a Unila, né, com o nosso outro grupo, Saberes Movimento. A ideia é a gente fazer esse trabalho contínuo em rede, assim, dos 2 grupos. Então, o OBEPAL vem com esse desejo e com esse horizonte de poder, através da universidade, ir calcando esse pilar através da educação popular para se pensar a luta social, né? Então, a gente vem de um contexto que é muito comum, assim, nas universidades públicas, de esvaziamento muito grande do pensamento social crítico em geral, e da América Latina em particular,
Então, reivindicar determinados autores, determinados debates, passa muito por recuperar a nossa memória, que é assassinada, né, pela cultura dominante, e isso está sempre vinculado com a educação popular em suas várias experiências, né, ao longo da história da América Latina. Então, o BEPAL tem essa missão gigantesca aí também, e a gente, com os diálogos impertinentes que a gente começou agora no período de pandemia, né, é um ciclo de debates que está dando muito certo, porque a gente está fazendo uma série de diálogos de diferentes temas e que todos convergem para pontes de pessoas que estão trabalhando no território, sabe? Nesses vários territórios, fronteiras sem fronteiras, aí Brasil afora. Então está sendo muito especial e é isso, assim. A gente é isso, é uma sementinha, somos várias sementinhas. Quem quiser começar falando, gente, vamos elencando os nomes aqui no chat, por favor. Eu vou fingir que eu não tô ansiosa, eu vou deixar vocês falarem, tá? Aí eu faço minhas perguntas. Quem quiser começar. Obrigada, Nath. A Nath socializou o livro que a Elaine comentou agora na abertura. Eu já virei fã, já, meu Deus, tô apaixonada. Já abri o microfone e deixa eu falar, então. Às vezes eu fico nervosa, não consigo me expressar bem, mas eu tô muito emocionada, Elaine, de te conhecer. Já tinha visto a sua fotinha lá no site da Iela, já conhecia antes. E, nossa, muito lindo você compartilhar a sua trajetória acadêmica e não social da sua vida, né, do pessoal. Eu acho que é um ato de amor o trabalho quando as duas coisas estão associadas, e é isso que eu estou tentando desenvolver também. Como grupo, a gente tem uma primazia disso, né, do ato amoroso, de construir. Você na comunicação, nós somos de várias áreas, né, mas predominantemente serviço social, ciências sociais. Eu sou das ciências sociais na UFES, mas também a Isa da geografia, enfim, muitos diálogos a gente promove. Mas eu queria dizer que foi muito lindo, obrigada, estou emocionada aqui. E só queria te fazer uma pergunta, fruto do nosso encontro. A gente viu o seu material que você sugeriu para a gente, né, da rádio. Muito emocionante também o vídeo, muito bem produzido, parabéns, ficou muito lindo. Passou muito bem a história. E a pergunta que eu vou te fazer é fruto da nossa reunião de subgrupo que conversamos ontem sobre o material. E, assim, é um diálogo, é um ponto que a gente já conversa há um tempo, né, do nosso subgrupo, somos pilotos, e a gente queria saber quais os maiores desafios de estar nas redes sociais hoje, tendo em vista que a Iela, assim, a gente quis se referir mais ao site, né, o canal do YouTube, muito material, mas já pesquisei aqui, mas as suas redes também são muito ativas, né, e existe uma... né? Eu acho que a Ana Carolina, integrante do meu subgrupo, traz isso muito bem, porque ela fala assim, a exposição é benéfica, né, por um lado, permite que o nosso trabalho, as nossas lutas sejam conhecidas por muitas pessoas, também a gente se expõe e se torna vulnerável de uma forma negativa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, e como você trabalha com a comunicação, assim, essa exposição é primordial, né, é um princípio, vamos dizer assim. Novamente, obrigada, prazer em te conhecer. Obrigada. Eu falo já ou espero mais algumas perguntas? Não, espera mais algumas intervenções, Elaine, aí você vai numa tacada só articulando aí, pode ser? Yasmin? Tá. Ei, gente, na verdade a Nath acabou de fazer a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer algumas colocações, assim, né, eu sou Yasmin, eu já me apresentei, mas a Elaine não ouviu, então eu sou Yasmin, eu faço serviço social na UFES, também sou do OBEPAL, né, e eu achei, algumas não, né, toda a sua fala, assim, chama muita atenção, mas eu acho que alguns pontos que me chamam mais atenção, assim, né, que foram os pontos que eu consegui ir anotando. Eu acho que quando você fala que para fazer a tal revolução brasileira é necessário que a comunicação chegue nas mãos do povo, assim, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que você negar o acesso às informações e ao conhecimento é o melhor meio de podar o desenvolvimento, assim, das lutas. Uma outra coisa que você fala, que também me chama muita atenção, é que o seu ápice enquanto educadora popular é quando você não precisa mais estar no espaço. Eu acho que isso é incrível, que é o momento que você
percebe que ali você já cumpriu o seu papel, que você já atingiu o seu objetivo, e ali as pessoas elas vão poder andar com as pernas delas, assim, né? E eu acho que a educação popular, desde que a gente vem estudando e aprendendo sobre ela, acho que essa é uma das coisas que mais me chamam a atenção, assim, né, o caráter emancipador da educação popular e como é potente, assim, né, esse processo de você conseguir compartilhar um método como a educação popular que dê a possibilidade das pessoas de andarem com as próprias pernas, assim, acho que isso é incrível, e a Roberta vinha falando um pouco sobre isso também, né, antes de você entrar, sobre a importância das rádios comunitárias, né, e como que elas são potentes mesmo dentro da ordem para você disseminar contra-hegemonias que sejam pequenas, assim, né, de divulgar pequenos comércios, de divulgar. E aí eu falo isso porque aqui no meu bairro tem a rádio comunitária e aqui tem um território chamado de Território do Bem, e eles têm um banco próprio, e aí eles disseminam informação sobre esse banco, assim, né, que fazem empréstimos para os moradores, assim, e como que isso é muito incrível dentro dessa lógica que a gente vive, né, de massacre o tempo todo. E eu acho que, para finalizar, uma outra coisa que me chama muita atenção é essa coisa de contar a história das pessoas e como isso faz elas se sentirem importantes, assim, né? A gente vem discutindo muito, eu tenho muita proximidade com a questão do direito à cidade, assim, né, e aí num dos debates que a gente teve dos diálogos impertinentes, a gente conversou sobre a importância das pessoas se sentirem pertencentes às cidades, para elas conseguirem se locomover e brigar pelo direito delas, assim, né, e aí eu que venho muito do debate da mobilidade urbana, de como é importante escrever a história das pessoas e elas escreverem coletivamente as histórias delas, para elas se reconhecerem dentro da cidade, assim. Então, só agradecer mesmo, acho que você traz contribuições fantásticas para a gente, assim, para mim também, e é isso, muito obrigada, a Nath já perguntou o que eu ia perguntar, mas é isso. Obrigada, Yas. Rô? Não, eu queria socializar com o grupo, né, que a Elaine é, para mim, uma das referências mais bonitas, assim, que a gente tem na América Latina, de cuidado com o trabalho popular, assim. Elaine, antes de conhecer a Elaine, né, a gente se conhece numa das minhas idas ao IELA, numa atividade incrível que o IELA produz com as escolas, com a escola de aplicação da UFSC, né, que dissemina a potência da América Latina desde o ensino médio. Acho que falar dessa experiência também é legal, porque a gente não tem essa experiência na UFES nem na UNILA, né, Elaine, de ter uma escola de aplicação dentro da universidade. O que significa isso na juventude que ainda nem entrou na universidade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, 3 coisas que eu acho que ajudam a forjar a potência nessa juventude. A primeira, o que é o Campeche? Que território era esse? Você fale um pouquinho, o que foi a rádio comunitária nos 80? Nesse território, o que era esse campo de peixe aí, que depois vira um programa aí, né? Explica para a gente um pouquinho, dado que nós não somos dessa realidade. A segunda importância para a gente debater tem a ver isso nessa fronteira de em que medida as rádios comunitárias elas se apresentam como resistência e subversão, né, para usar o Fausto-Borda. O que ela tem de revolucionário? O que ela tem de subversão à ordem? Eu lembro que havia um debate zapatista muito forte quando eu estava no México, da importância de manter-se na ilegalidade, né? Se o legal é entendido como Estado, o manter-se na legalidade era um voto de protesto contra a ordem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é muito, muito interessante isso, né? Quem define o legal e o ilegal. E o terceiro, Elaine, assim, a gente viu no vídeo a experiência de aprendizagem na Rádio Campeche da juventude, e uma coisa que a gente vivenciou muito nas comunidades eclesiais de base, né? Eu também venho daí, da centralidade do que você denominava da importância do trabalho voluntário, né? Também a gente tem isso na história das revoluções latino-americanas, né? A centralidade do valor de uso sobre o valor de troca, né? Como é que é isso para essa geração que vive realmente no seu calcanhar o problema do desemprego estrutural, sabe? Como é fazer um pacto pelo trabalho voluntário se a sobrevivência ainda não está nem garantida? Para a gente socializar um pouco isso também com as meninas, né? Mais alguém quer perguntar ou fazer alguma intervenção, gente? Por enquanto, não?
Então, Elaine, vai que é tua. Então, a experiência da rádio comunitária é incrível, porque, na verdade, eu comecei a mexer com rádio comunitária também antes de Florianópolis, e quando cheguei aqui em Florianópolis eu ainda era estudante, já mexia com isso, porque tinha umas propostas de rádio comunitária na UFSC, e depois, quando eu entrei na UFSC como profissional, eu também fiz parte do sindicato, o Sintufsc, e a estudantada criou uma rádio dentro da UFSC chamada Rádio Troia, que tem uma história muito forte ali, foi uma rádio muito importante, e a rádio, inclusive, foi invadida pela Polícia Federal, e foi quebrado o seu transmissor, parará, parará, e na época a gente era da direção do sindicato, e nós pegamos, então, e levamos a Rádio Troia para dentro do sindicato. Ela era uma rádio ilegal. Então ela começou a funcionar dentro do sindicato, foi comprado um novo transmissor, a gurizada se organizou. Então tinha essa relação com a gurizada estudantil, ali, estudantes da UFSC, e o Sintufsc, nosso sindicato. E a gente trabalhava já bastante com isso, eles me chamavam para conversar sobre comunicação popular, então tinha um trabalho bem legal. Quando no Campeche começa, então, a vida, aparecer a ideia da rádio comunitária, também imediatamente eu já me incluo nisso aí, né? O Campeche, como a Roberta perguntou, é um bairro aqui de Florianópolis que, até os anos 80, um bairro muito rutizeira, totalmente rutizeira, só morava aqui mesmo nativos e a galera bicho grilo, assim, né? Riponga, pessoal que queria ter uma vida mais saudável, que não queria viver aquele universo de cidade, de asfalto, de não sei o que, vinha morar aqui. Os terrenos eram baratos, porque na época o Campeche era mato, né? Então, ninguém queria morar no Campeche, as pessoas queriam morar Ingleses, Canasvieiras, que eram praias chiques do norte, né? E aqui também mar aberto, mar grosso, é uma praia ruim, digamos assim, né? Então, o Campeche era isso. Só que aqui no Campeche começou um movimento pelo plano diretor do Campeche, porque a prefeitura, na época, queria botar um monte de gente aqui dentro e a galera se levantou. Não, aqui não vai ser assim, nós não vamos nos transformar numa ingleses. E aí começou um movimento para construir um plano diretor do Campeche. E começaram as reuniões. E eram reuniões loucas, porque chegava a ter 500 pessoas nas reuniões. Isso no começo dos anos 80. E aí começaram a discutir plano diretor. Plano diretor foi a década inteira. Quando veio a migração forte para cá, veio muita gente para cá também, para o sul, então essa discussão fortaleceu. E chegou a um ponto que lá no final dos anos 80 o Campeche tinha um plano diretor para si, né? E começou a partir do Campeche, então esse movimento do Campeche, dessas pessoas, os nativos, aqui tinha muito professor da UFSC que morava aqui também, professor mais bicho grilo, assim, né, gente totalmente diferente, assim, gente boa, que queria fazer do Campeche um bairro jardim e não um bairro, né, capitalista, assim. Essa discussão do plano diretor, ela virou uma discussão da cidade. Aí começou a discussão sobre um plano diretor para a cidade, porque nós mesmo aqui entendemos que não adiantava o Campeche ter um plano para si, como bairro, ele tinha que estar articulado com a cidade, então bora pensar um plano para a cidade. Então o Campeche puxa essa luta de um plano diretor para a cidade, que depois vai acontecer durante muitos anos até chegar ao triste desfecho, agora há pouco tempo atrás. Mas enfim, o Campeche é isso, é um lugar de pessoas que amam a natureza, que amam a cidade, que amam a vida, que amam o espaço preservado, que ama a organização comunitária e popular, né? E aí nasce a rádio. Um cara lá, um jornalista que morava aqui, do Rio Grande do Sul, que veio morar aqui, ele disse, vamos fazer uma rádio, porra, porque a gente tinha o jornal, o movimento tinha o jornal, mas o jornal era difícil de fazer, era caro, tinha que distribuir e tal, aí eles disse, vamos fazer uma rádio comunitária. Aí eles pegaram um transmissor, botaram dentro de uma casa e começaram a transmitir, isso em 1998, como eu conto lá no vídeo, né? E dali começou esse processo da rádio comunitária. E claro, ao longo da discussão da rádio sempre teve esse debate, Roberto, se era para a gente se regularizar ou se era para a gente continuar ilegal, né? O ilegal como, enfim, resistência. Mas, claro, a comunidade aqui também, mais conservadora e tal, todo mundo achava que era melhor fazer a legalização. Então, logo no começo já encaminharam os documentos e tal. Mas, mesmo assim, levou quase 10 anos para a rádio ser legalizada mesmo. E, nesse período, ela existia, né? Então, ela sempre foi esse instrumento
da discussão do bairro. Então, a nossa rádio comunitária ela é diferente por isso, ela nasce de um movimento que já estava organizado, ao contrário da maioria das rádios comunitárias que nascem para organizar. Então, a nossa nasce já só para ser voz mesmo, para dar o espaço para a voz. E aí começou esse trabalho bonito da rádio. A juventude se aproxima muito da rádio. O problema da rádio de ser voluntário é isso, né, Roberta? O voluntário, ele não é remunerado. Então, a gurizada vem, faz um programa, ficam 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí daqui a pouco ela termina a faculdade, ou ela arruma um emprego, e aí ela vai embora, né? Então, é sempre um girar de gente. Então, fica aquele núcleo duro, que são os velhos, né, nós, e a juventude que vem sempre se refazendo. Isso é legal também, porque esse pessoal que passa por aqui também tem um aprendizado aqui. Então, eles saem daqui da rádio comunitária, deixam de dar o seu trabalho na rádio comunitária, mas eles vão criar coisas novas em outros lugares, né? Para onde eles vão, para as cidades, para os bairros e tal. Então, ela é esse espaço, sim. A gente procura fazer o tempo todo esse debate. A gente está o tempo inteiro num debate bem difícil, porque sempre tem um grupo dentro da rádio que quer usar a rádio para interesses próprios, ou usar a rádio para interesses políticos, sempre aparece isso. E a gente tem que estar sempre fazendo esse trabalho pedagógico de discutir o que é a comunicação, blá, 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 blá. São 30 anos, 20 anos, sempre fazendo a mesma conversinha, né? Mas isso é um processo e a gente tem que enfrentar, e é um processo de formação, né? Mas eu acho bacana isso, porque assim, a nossa rádio comunitária, ela nunca teve um serviço pago, nunca. Sempre foi voluntário. E tem essa debilidade, né, de ter muita rotatividade, mas eu considero uma debilidade, mas também considero uma coisa boa, por isso, porque a pessoa que passa por essa experiência, ela é tocada por isso, ela é tocada de alguma forma e ela carrega isso para a sua vida em outros momentos, então isso é muito importante. Eu entendo e sempre falo, e as pessoas me jogam pedra por isso, mas eu digo, porque é o seguinte: as rádios comunitárias, elas são resistência. E sem resistência é pouco, né? Então, assim, eu sempre digo, tem que ter a rádio comunitária? Tem. Tem que ter a comunicação popular, alternativa e independente? Tem. Mas é insuficiente. Nós temos que estar sempre lutando para ter o controle dos meios de massa. Porque todo o trabalho que a gente faz numa rádio comunitária, ele é destruído em 30 segundos num jornal da RBS aqui, né? Então, às vezes, tu passa 3 meses construindo uma discussão, que nem agora aqui nós estamos discutindo um problema na praia, que eles querem botar pedra na praia para impedir o mar de derrubar as casas que foram ilegalmente construídas na duna. E é o seguinte, tu faz um trabalho de 3 meses, aí vem o jornalista da RBS, numa matéria de 30 segundos, ela bota por terra todo aquele trabalho que a gente fez. Então, assim, só resistência não me adianta. Para mim, essa pauta é redutora, e eu não aceito fazer esse discurso, sabe, de, o movimento, a rádio comunitária, não, é um instrumento muito, muito frágil que a gente tem, muito pouco eficaz, né, porque é difícil de fazer a cabeça das pessoas no debate cotidiano, todo dia, com essa rotatividade que a gente tem, né. Então, nós temos que ter sempre essa mentalidade de chegar nos meios de massa, porque não é com a comunicação comunitária que nós vamos transformar o Brasil, né. Ela é instrumento importante, poderoso, mas é ineficaz ainda. Então, isso aí é o grande debate que eu faço, e que, no meio do jornalismo, é onde que as pedras vêm, né? Mas eu faço tranquilo, porque eu acho que é isso aí mesmo, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, como usar as redes sociais? Eu trabalho muito, né? Então, assim, eu nunca joguei pedra na tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela existe para ajudar a gente, e nós temos que nos apropriar dela. Até um tempo atrás, eu achava que a internet, por exemplo, ela tinha um papel forte, importante, mas não era muito poderoso. Eu achava que a vida real era mais poderosa. Agora eu já estou começando a pensar o contrário. Eu acho que a vida real está deixando de ser importante e as coisas estão acontecendo na internet. As coisas estão acontecendo na rede, né? Eu sempre não dei muita bola para essas listas de assinatura de
virtual e tal, achei que aquilo ali nunca dava em nada, e eu vejo que agora funciona um pouco. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a repensar essa coisa da tecnologia. Está se construindo aí um território muito ruim, né, que continua não sendo nosso, né, o território das novas tecnologias, ele não é nosso, né, a gente está lá, tem uma aparência de democracia, mas é o seguinte, os caras nos tiram do ar a hora que eles quiserem, né. A página do IELA está com um problema agora que ela vive caindo. Os blogs que a gente tem, eles saem do ar na hora que quiserem que saia. A nossa participação no WhatsApp, no Facebook, ela é eliminada. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 2 anos eu não posso pôr a palavra Jornadas Bolivarianas no Facebook do IELA. Porque é só eu escrever Jornadas Bolivarianas, pau. Essa publicação viola as regras da comunidade. Então, assim, não é um território nosso, é um território que nós temos que conquistar também, né? Mas a gente tem que usar, e é por isso que eu estou em tudo, né? Eu procuro estar sempre ligada, surgiu uma coisa nova, eu vou lá, né? Aqui em Santa Catarina fui uma das primeiras pessoas a ter blog. Eu me lembro que na época o nome do meu blog era Jornalismo Amoroso e de Libertação. Eu levava pau de todo mundo, ai, amoroso. Até hoje eu levo pau do Nildo, meu colega aqui do IELA, porque ele acha que isso é piegas, né, falar jornalismo amoroso. Eu acho que não, né. Tanto é que aí no meu livrinho eu discuto teoricamente, né, a questão do amoroso. Então, esse era o meu blog. Aí depois virou Palavras Insurgentes, e que eu tenho esse blog desde 2004. Então, quando era tudo mato, né, na internet, eu já estava lá. Então, eu acho que a gente tem que estar. Mas a gente tem que estar entendendo que aquele ali não é o nosso espaço, que aquele ali não é o nosso território, que aquele ali é um território das grandes corporações, são 3 grandes corporações que dominam aquilo ali, e elas podem acabar conosco a qualquer momento. Então, assim, nosso trabalho não pode depender daquilo ali, né? Por isso que tem que ter esse par e passo, né? O trabalho virtual e o trabalho real, porque sem o trabalho real, eu acho que não dá certo. Embora eu esteja começando a pensar sobre isso, mas eu ainda acho que essa coisa do olho no olho, de tu encontrar a pessoa, falar com a pessoa, tocar na pessoa, isso ainda tem um poder, cara, que é, assim, um poder extraordinário. Eu acho que ele é maior do que o poder das redes sociais, é maior. Eu dou um exemplo aqui do Bar do Chico, que era um bar que nós tínhamos aqui na nossa praia, muito antigo, de um pescador, assim, é uma espécie de ícone da nossa comunidade, e que a prefeitura queria derrubar. E ele, cada vez que a prefeitura anunciava que vinha derrubar, a rádio comunitária chamava o povo ia tudo para lá, subia nas máquinas, não deixava derrubar de jeito nenhum. Isso nós ficamos quase 10 anos assim. E nessas idas para defender o Bar do Chico, onde a gente se conhecia, né? Onde a gente se olhava, onde a gente se abraçava, onde a gente chorava junto, onde a gente enfrentava a polícia junto. Isso vai criando um negócio, sabe? Que eu também falo muito aqui quando falamos da rádio comunitária, que as pessoas jovens que chegam aqui, elas dizem, vamos chamar a comunidade para dentro da rádio, porque a comunidade não está na rádio. E eu faço essa discussão, digo, opa, o que é comunidade? A comunidade não é o bairro do Campeche, que hoje tem quase 40 mil pessoas, sendo que dessas 40 mil pessoas, cerca de, 15 mil não reconhecem esse lugar como um lugar de vida. Eles vêm aqui, moram aqui, eles não vivem aqui, né? Então a comunidade, essas pessoas não são comunidade, né? Então eu discuto muito isso, comunidade são as forças vivas, atuantes em luta. Se não é assim, não é comunidade, são só pessoas que moram aqui, né? Isso também é uma discussão teórica que a gente tem que fazer com relação à questão comunitária. Obrigado. Que é isso. Nossa, muito legal. Obrigada, Elaine. Muitos elementos mesmo. Vamos abrir mais uma rodada, gente? Alguém quer trazer mais algum apontamento, pergunta, não sei, reflexão acerca também da nossa atuação, né, daqui para frente no observatório? Vai que vai, Alexia. Depois eu vou também. Boa tarde, Elaine, né, e todo mundo aí que
que a gente já estava conversando um pouquinho mais cedo. Meu nome é Alex, eu sou estudante de serviço social da UF, estou no 3º período. E incrível, assim, o que você coloca, fiquei que deu até um ápice, assim, deu até uma animada. E ontem mesmo, assim, na nossa discussão sobre grupo, eu fiquei bem pensativa, né, nesse potencial que tem as rádios comunitárias. E como que a rádio, eu acho que como potência e mecanismo de transmissão, ela se faz muito presente na classe trabalhadora. Eu me recordo muito da minha avó ouvindo a rádio, dos meus pais ouvindo a rádio, e até hoje a rádio se faz presente na minha vida com várias plataformas de streaming, aí Spotify, enfim, YouTube. Só que existe uma diferença, né, que a rádio que costumo ouvir com os meus pais, por mais que ainda, eu acho que, diferentemente, assim, a gente tem um potencial crítico, escuta os programas com muitas críticas, né, enfim, até mesmo o próprio jornalismo, só que eu fico pensando na potencialidade da rádio comunitária e pensando aqui mesmo no meu bairro, e era que eu estava falando com as meninas ontem, como que, com o passar dos anos, a história foi se perdendo. O que foi a construção do bairro Santo Antônio? O que é eu sentar com a minha avó aqui na sala, ela me contar que aqui na frente da minha casa passava a maré. Aqui, quando você vai na rua, você vê, no final da rua já tem a maré, mas você vê o valão passando, enfim. Como que foi esse processo de construção que hoje se perdeu? Eu, assim, acredito bastante que se perdeu aqui em casa. A gente ainda discute muito, conversa muito sobre isso, mas falando na questão geral do bairro, se perdeu. E como que é potente essa necessidade de ter uma rádio comunitária. E o ano passado que eu tive um choque com isso, porque aqui rola o processo dos líderes comunitários, né, da eleição. E eu fiquei alguns anos morando fora daqui, fui residir num outro município, no interior do estado, e aí eu perdi, assim, um pouco do contato. E aí, quando um cara chegou para fazer a campanha, eu fiquei olhando assim, eu percebi, né, o que ele estava dizendo, ouvi quais eram as propostas e tudo mais, e logo me veio o pensamento de uma rádio comunitária, e inclusive agora, depois que passar a pandemia, eu pretendo ir nas reuniões dos líderes comunitários, porque eu acho isso, assim, incrível, para voltar a me reconectar com essas raízes, né, que está aqui. Mas o que eu fiquei pensativa agora, quando você falou dessa questão, né, uma questão da comunicação com a classe trabalhadora, como que é necessário a gente ter essa comunicação para uma possível processo revolucionário, e aí a Roberta destacou também, né, no começo, como que foi importante as rádios em Cuba, né, como que eu vi um pequeno videozinho, como que Che e na Venezuela, né, também ajudou esse processo de simulação das informações. E aí eu fico pensando agora nessa era da tecnologia, não sei se podemos dizer tão madura assim, eu acho que em nível de capital sim, está muito maduro, como que é esse processo de você cuidar das suas informações, que você disse que é muito fácil, e realmente é muito fácil derrubar o site do IELA, é muito fácil eles entrarem aqui, hackear e acabar com todas essas informações que nós estamos conversando aqui. Como que você lida com esse processo de privacidade dessas informações, considerando que nós estamos numa tremenda batalha? Então, essa ascensão do Anonymous em 2013, retomando agora, a ascensão do fascismo, eu acho que a ascensão do fascismo, do neofascismo, aí entra numa outra discussão que eu não tenho muita propriedade, mas, enfim, o que significa o Bolsonaro no poder, que foi eleito por fake news? Eu assisti um vídeo, Privacidade Hackeada, não acho que vocês já devem ter assistido, por mais que é da Netflix, mas é muito incrível, assim, como que eles conseguem me hackear agora e roubar todos os meus dados e acabar com todas as informações. Então, como que a gente, quanto classe, grupos que estão lutando contra-hegemonicamente no poder e atuando nos territórios, lidam com isso, com essa privacidade? Mais alguém? A Alexia tocou no ponto que eu queria trazer também. Obrigada, Alexia. Eu vou pegar esse gancho então, né? Enquanto mais alguém não se abre aí para falar. Elaine, eu queria refletir um pouco com você também sobre essa questão dos streamings, né? A Alexia trouxe junho de 2013, eu ia trazer esse elemento também que a gente discutiu no estudo do subgrupo,
como que com a ascensão das mídias independentes, do que é hoje, do que virou, né, a mídia ninja e tal, e eu vi que você também conhece o Rafael Vilela, como que funciona ou não pra gente essa questão da plataforma dos streaming, sabe? Tanto para uma produção de conteúdo da classe para classe, mas também como uma possibilidade de reivindicação de uma memória, né? Ainda que não seja, ao meu ver, uma plataforma que dê conta disso, porque que nem a rádio tem essa questão da continuidade, né? Tem a questão de você se pensar um programa, de você elaborar de fato um conteúdo. Então, sei lá, o consumo de podcasts e o próprio uso do streaming para transmitir marcha ou diferentes atividades e tal, é uma outra relação também, né, dado que a gente está justamente na esfera que eles estão dominando e que a gente não domina, porque a gente é a margem, né? Como que você vê isso, assim, ajuda, não ajuda, mais atrapalha que ajuda? Tem outras formas de se pensar isso em termos de mobilização também, né? Porque, na verdade, mobiliza muita gente. Agora, na pandemia, com a questão da quarentena, muita gente, por exemplo, fazendo curso por YouTube marxista, sabe? Mas o que é essa grande ascensão de fato e aí a distância gigante de uma possibilidade de mobilização da classe para, né, para um levante popular mesmo? Como que a gente pode se colocar assim, né, enquanto educadoras populares e pessoas da luta que também tá nessa angústia de saber o que fazer, como fazer com essa ascensão do neofascismo? E aí eu queria refletir com você, como que a gente pode pensar isso, que meios pensar isso, assim, e reivindicar essa questão da rádio mesmo, né? Porque eu estava conversando com a Roberta e com a Mari a questão das rádio web. Eu não sei como que funciona, né? Mas desde que eu passei a mediar meu consumo de programas de músicas com a internet, eu me distanciei muito da rádio. Então eu fico pensando, como será que é o consumo da rádio para a juventude, né? Hoje em dia, assim. Se é de fato um consumo que ele existe por fora da indústria cultural ou não. Eu opino que não, que acho muito difícil que seja. Porque a gente tá num processo assim, de fetiche e de consciências muito fraturadas, né? Consciência de classe, assim. A gente consome muito da cultura pop no cotidiano sem nem questionar. E também são aspectos que quando a gente tá pensando... Porque ainda que seja uma fagulha, né? Você fala que é insuficiente porque a luta ela é contínua, e eu entendo. E é insuficiente porque a disputa pela construção de consciência é um trem que demanda muito, né? Demanda um trabalho e um estudo contínuo e engajamento contínuo para um negocinho que demora, cara. Demora demais, assim, provocar essas viradas de chave coletivamente, né? Então, como que você faz para não desanimar, para articular as várias possibilidades, assim, de produção e divulgação do seu conteúdo, sabe? Essa é uma dúvida que eu tenho muito grande, assim, porque eu sou muito rato de rede social, né? Aí eu queria que você pensasse comigo isso daí. Mais alguém gostaria de trazer algum elemento, gente? Ai, perdão, eu não vi o chat aqui. Monique, mais alguém? Lucas, os convidados, fiquem à vontade, por favor. Acho que não, Elaine. Tô espiando o pai aqui, tá lá fazendo muvuca. Desculpa, vai aparecer um gato aqui. Ai, gato. Então, passou. É igual o delírio. A privacidade dos dados. Caramba, gente, uma das coisas que eu mais discuto lá no IELA é isso, né? Tudo está na internet, a memória da gente está na internet. Nós temos um companheiro lá no IELA, que é o Danilo Carneiro, ele é um senhorzinho, tem mais de 70 anos, e ele foi da guerrilha do Araguaia, foi preso, torturado, então ele é uma referência para nós, assim. E ele sempre diz isso, ele diz, vai vir o colapso energético, ele passa o dia inteiro pregando isso, e eu fico pensando, meu Deus, se vier o colapso energético, nós estamos tudo morto, porque a nossa memória de 20, 30 anos, ela vai simplesmente desaparecer, né? Porque as coisas estão na rede, estão na nuvem, elas não estão mais no físico, né? As fotografias, elas estão guardadas num HD, mas se não tiver energia, o HD não vai adiantar nada, então nós vamos perder a nossa memória. Eu sou meio fanática com relação a isso, então o que eu faço lá no IELA?
Quando qualquer evento do IELA, a gente tira lá, sei lá, 600, 700 fotos, porque, né, a gente tira foto digital, mas eu sempre imprimo pelo menos umas 30 de cada evento, porque eu digo, se vier o colapso, pelo menos a história do IELA está salva, né, e assim eu faço com os meus textos também, desde que eu comecei a usar o computador lá no começo dos anos 90, e todos os meus textos eu imprimo, tenho um baú de textos, porque eu acho que, sei lá, né, eu tenho muito problema com isso, e eu acho que isso isso é um problema que a gente vai acabar vivendo, tá ligado? Esse negócio aí dos nossos dados perdidos. E a privacidade, bicho, não existe, né? Então, assim, nem vamos usar essa palavra, não tem privacidade, a pessoa tem um celular, acabou, né? E muitas vezes tu nem precisa ter o celular, porque se tu está do lado de alguém que tem, tu também já está mapeada. Então, assim, nós mesmos, isso é uma coisa grave, porque nós estamos autorizando essas empresas a tomar os nossos dados, né? Eu acho que o Snowden está pagando um preço caro, né, da sua própria vida por ter nos alertado isso, né? O Snowden nos mostrou isso, né? A nossa vida não existe, nós não somos mais pessoas privadas, tudo está aberto, né? Então, isso traz para nós um nível de exposição terrível, né? Você vê aquele deputado lá de São Paulo agora, que fez aquela lista lá dos 2.000 antifascistas, ele tem lá tudo, o nome, telefone, endereço, até o lugar onde as pessoas circulam, por causa que o nosso celular, ele marca aonde tu tá e aonde tu tá indo. Então, se alguém quer te matar, bicho, sabe? Como matar a Marielle, é isso. Vai ali, vê onde é que tu circula, qual é o teu caminho e tá pra ti, né? Então, assim, essa é uma discussão. Se nós queremos pensar em privacidade, nós vamos ter que pensar num governo dos trabalhadores, que nós vamos ter que ter o controle sobre as coisas, mas aí, no mundo capitalista, com Mark Zuckerberg e essa turma aí tomando conta das nossas informações, não há privacidade, né? Então, isso aí é uma coisa. A gente tem que saber que está na chuva para se molhar. Então, se tu não quiser enfrentar a ira, né, dos teus inimigos, que não precisa nem ser da direita, da esquerda também, né, eu estou vivendo aqui agora um momento assim, né, eu sou uma pessoa que há 40 anos eu trabalho no movimento social, e por ter me posicionado a favor de um determinado grupo de comunicação aqui, desacato, tá todo mundo me atacando como se eu fosse a pessoa mais racista e mais absurda do mundo, né, toda a minha história é apagada como se não existisse. Então, assim, nós estamos sob tribunal de exceção, 24 horas. Então, assim, esquece essa parada de privacidade, não existe. E tu tem que ter fortaleza física e espiritual para saber que tu estás no tribunal de exceção de qualquer coisa que tu faça, de qualquer palavra que tu diga, de qualquer notícia que tu compartilhe, né? Tu pode imediatamente virar inimigo de um grupo de pessoas por tu compartilhar alguma coisa. Então, não existe privacidade, né? Então, como resolver isso? Eu acho que só a revolução, e ainda sem saber como, porque depois, quando ficar sob o controle dos trabalhadores, nós vamos ter que ver como é que isso vai ser. Eu não sei, né? Essa questão do streaming, tu toca, é uma coisa que eu também discuto bastante. Quando eu vou em algum evento, eu digo, pelo amor de Deus, não botem ao vivo, porque eu não quero falar ao vivo para ninguém. Porque eu acho que às vezes a gente vai fazer uma fala dentro de um sindicato, vai fazer uma fala num encontro, enfim, de, sei lá, jornalistas ou qualquer coisa assim, a gente não precisa ficar, tem coisas que a gente não pode espalhar, né, coisas que são estratégicas, que a gente vai dizer, e que a gente não pode estar dizendo para todo mundo está vendo, nossos inimigos estão vendo, né, então assim, eles até podem ver depois, mas aí eles vão ter que ter um trabalhinho, e agora, senão a gente oferece tudo, né, a gente oferece tudo, às vezes a gente está num debate, numa mesa, colocando elementos que são estratégicos da luta dos trabalhadores, para todo mundo ouvir, e não pode ser para todo mundo ouvir, tem que ser para aquele grupo específico que está ali e tal. Então, eu não gosto disso. Acho que, como jornalista, eu também tenho uma discussão sobre essa coisa do ao vivo. Eu tenho horror de ao vivo, né? Eu acho que o ao vivo, ele não acrescenta absolutamente nada como informação, né? Porque eu, como jornalista, eu partilho de uma vertente teórica que entende o jornalismo como forma de conhecimento, não como informação unicamente, né? Então, quando tu vê, por exemplo, uma passeata do Mídia Ninja sendo transmitida, o que aquilo ali diz, né?
ele não diz nada, a gente está no reino da sensação, a passeata, os tambores, os gritos, as pessoas, a polícia, a bomba, o ferido, o não sei o quê, aí tu fica misturado ali como se tu estivesse assistindo um filme na televisão, e aquilo ali para mim, ele te atinge no reino da sensação, ele não te atinge de maneira que tu possa construir conhecimento, né? Eu entendo o jornalismo como um processo de mediação, né? Na palavra jornalismo já está colocada a ideia de jornalismo é a análise do dia. Então, se não tem análise, o jornalismo não tem sentido, né? Então, assim, essa coisa de só jogar informação para as pessoas, sem uma mediação, é muito perigosa, porque a pessoa não vai entender, né? Eu me lembro que quando começou essa coisa da internet e tal, que foi a Guerra do Golfo, não sei se alguém aí é tão velho, só a Roberta vai se lembrar. A Guerra do Golfo, a gente ficava olhando na televisão aquelas luzinhas, né? As luzinhas passando para lá e para cá. Estava sendo transmitido ao vivo, aquelas luzinhas. E o que aquilo dizia para nós? Nada, né? Porque tu não via o corpo espedaçado. Aliás, a Guerra do Golfo foi uma guerra que não se viu os cadáveres, né? Não apareciam os cadáveres. Era como um videogame, né? As bolinhas voavam para cá, voavam para lá, destruíam cidades e pronto, aparecia mais novas vidas aqui para serem consumidas e tal, né? Então a sensação, o reino da sensação, né? Os teóricos pós-modernos, eu acho que eles teorizaram bem sobre isso, sobre como é o mundo, né? Esse mundo de agora, assim, do reino da sensação. Então eu não gosto. Eu não perco tempo vendo coisas assim, ao vivo. E agora, na época da pandemia, tem muito disso, né? O pessoal faz muito ao vivo, é uma overdose de ao vivo. Eu não consigo, né? Assim, quando o tema é muito importante, eu consigo, mas no geral não consigo, senão é uma coisa focada para a gente pensar, para a gente discutir e tal, né? Eu costumo dizer que por exemplo, os ao vivo que eu tenho aproveitado agora são dos meus cantores preferidos, que eu nunca tive dinheiro para vê-los cantando nos shows, eu fico vendo eles cantar agora, é onde que eu aproveito os ao vivo, mas assim, para discussão eu não gosto muito, assim, eu acho que é uma over, né, e ainda quando é muita gente falando numa mesa também, fica tudo muito confuso, as informações são muito fragmentadas, elas não formam conhecimento, né, acho que a formação do conhecimento é o processo do diálogo, né, onde a gente possa ter um bate-volta, para que a gente possa crescer aí. Mas é o tempo agora, né? Então, por isso que eu continuo dizendo que esse tempo de agora, ele tem que ser vivido também no real, né? Nesse caminho real. Aqui em Florianópolis, por exemplo, nós inventamos uma coisa, uns 15 anos atrás, chamado Dia do Saci Pererê, que é da cultura popular, e a gente vai para a praça, lá para Felipe Schmidt, com um saci gigante, no Dia das Bruxas Americanas, dia 31 de outubro, e a gente fica o dia inteiro lá brincando de roda, com saci e tal. Cara, é inacreditável, assim, o número de pessoas que passa, que quer saber a história do saci, que não conhece, sabe, as mães, os pais, não sabe a história do Saci Pererê, mano, tá ligado? E aí a gente tem que contar essa história, e as crianças brincam com o Saci, tiram foto com o Saci, então assim, esse movimento de interação real, pessoal, humano, toque, né, é importante. Sem isso eu acho que a gente não consegue fazer com que essa informação realmente fique, né. O Rubem Alves, ele tinha um negócio que ele dizia que a gente nunca devia anotar coisas, porque as coisas que a gente anota a gente esquece, que a gente só guarda no coração as coisas que são amadas, né? Então eu acho que esse contato, né, com as pessoas, ele é bom. Ainda ontem eu estava vendo um ao vivo com o pessoal aqui de Santa Catarina, do Serviço Social, com a Cris, né, a nossa Cris, Roberto, falando sobre racismo, ela, mais uma menina de Palhoça, eu não sei, aquilo eu não consigo, tá ligado? Pode ser que seja uma coisa de geração mesmo, né, de eu ser velha e tal, mas assim, eu fico 10 minutos ali e me dá um negócio, porque assim, eu não tô sentindo a energia da parada, entendeu? Então, eu não gosto, mas eu sei que é uma coisa do tempo, então a gente tem que pensar sobre isso.
Só uma observaçãozinha, nós tivemos há 3 semanas atrás, acho que foi, né, meninas? Um presente dado por uma das companheiras que atua com a gente, Arlete Schubert, que trabalha movimentos indígenas há muitos anos aqui no Espírito Santo, ela é do Pará, e ela colocou o Brandão com a gente em linha, né? E foi um outro movimento, assim, porque o que o Brandão fez, diferente das lives e dos temas atuais, ele fez um exercício com a gente das memórias dele. Então, como era com Paulo Freire, como eram... Então, foi tão emocionante, porque foi um destempo, entende? Na velocidade de todas as informações, ele traz o recuo no tempo. E joga a galera toda em uma outra vibe, que é a da beleza, né? Então, o nosso grupo trabalha muito com essa concepção de a centralidade da beleza, sabe? O trabalho popular como a raiz da beleza. Eu acho que é muito importante para a gente também saber desacelerar, né? Definir o que é estratégico, sabe? Mudar o formato, né, Roberta? Porque esse formato de conferência de mesa, eu acho que ele não cabe para dentro desse espaço aqui, né? É isso, esse espaço, eu acho que ele tem que ser mais caloroso, ele tem que ser menos formal, ele tem que ter outra maneira, assim. Nesse formato conferência de mesa, eu fico um pouco estressada, eu não gosto não. Mas assim, outro dia eu fiz uma conversa com um jornalista lá de João Pessoa, foi bem legal, sobre jornalismo de libertação também, foi outro formato, então aí eu acho que a gente agrega alguma coisa, né? Mas assim, esse formato conferência na internet eu acho que fica muito ruim, né? Eu prefiro que, como a gente faz no IELA, a gente grava, depois edita e disponibiliza para quem estuda, porque quem estuda tem tempo de ver, quer ver, né? Agora, esse espaço que é o espaço da sensação, que a pessoa está no ônibus, vendo, né? Agora não, né? Mas, no geral, está no ônibus, está em casa, está na rede, ela precisa de ter um outro, né? Senão fica chato, né? Sim. Não sei se eu falei, mas falta alguma coisa aqui. A importância da rádio comunitária. Olha, bicho, a rádio comunitária é muito importante. Isso volto a dizer. Não sei, eu falo da experiência da Campeche, que tem essa ligação com a comunidade. Quando eu falo comunidade, estou falando forças vivas. Eu dou um exemplo agora que aconteceu ontem. Aqui na praia está esse negócio aí que o mar veio e está derrubando umas casas que foram construídas ilegalmente na duna, e os moradores querem fazer um enrocamento. Enrocamento é uma técnica de botar pedra na areia para impedir que caia a casa. Cara, já me ligou umas 15 pessoas aqui dizendo, Elaine, sábado nós vamos ter que fazer um debate no programa, não tem condição. E nós estamos em quarentena, assim, né? Eu não estou levando ninguém no estúdio, porque o estúdio é fechado, com ar-condicionado e tal. Ai, meu Deus. E eu não posso botar gente lá dentro, só que os caras estão pressionando, eles querem ir lá falar. E sábado eles vão lá falar, entendeu? Eu vou ter que achar um esquema lá de botar eles em algum lugar para eles falarem. Então, aqui no Campeche, tudo que diz respeito à vida do bairro, bicho, os caras vão lá. Se chove muito, é lá que eles vão para dar informação para a comunidade. Se tem um processo acontecendo, é lá que eles vão. Então, assim, a rádio é um espaço que eles sabem que podem ir falar e que tem gente ouvindo, né? Ou seja, tem um público que está ouvindo. Então, tu me falava, será que as pessoas, os jovens, hoje escutam rádio e tal? Que a rádio web, ela não é rádio, né? Ela toca música. É diferente uma rádio que passa informação local. Tem um livro do Muniz Sodré, que é um livro bem antigo, como é que é o nome desse livro? É um livro que fala sobre TV, acho que é O Espelho de Narciso, se não me engano. Fala sobre televisão, escrito lá nos anos 80. E ele começa escrevendo assim, dizendo que ele foi numa comunidade e perguntou para o menininho, dizendo assim, o que você mais gosta de ver na TV? E o menininho respondeu assim, eu. Esse é o lance, cara. As pessoas querem se ver nas paradas, tá ligado? Então, assim, se a rádio comunitária não mostra as gentes do lugar, os problemas do lugar, ela não vai ser escutada, né? Então, é claro que o guri vai preferir entrar no Spotify e pegar as músicas que ele gosta. Mas se ele quiser saber o que está acontecendo no Campeche, ele vai ter que entrar na rádio comunitária, porque ali é que estão falando do Campeche. Né? O Campeche está ali. A informação local ela é muito importante. E sempre quando eu dou formação sobre rádio,
Eu sempre digo isso. Renato, pelo amor de Deus, recolhe a calça do pai. Tá caindo uma chuva aqui. Eu sempre digo assim, o que eu estava falando? Me perdi agora. O local. Tu tem que dar informação local. Aí a pessoa diz assim, mas aí tu vai deixar a pessoa alienada no local e não vai falar do nacional. Eu digo, não, é o contrário. Tu pega o local e joga para o nacional, né? Tu vai falar de qualquer coisa que está acontecendo aqui no Campeche, por exemplo. Por exemplo, os caras querem botar o nosso esgoto no mar. Eles querem jogar o esgoto de toda a cidade de Florianópolis no mar do Campeche, através de um emissário. Então, eu faço a maior muvuca sobre isso, e o que eu faço? Eu digo, olha, lá no Rio de Janeiro eles construíram um emissário. Lá no Rio de Janeiro aconteceu isso. Em Londres tem um emissário, então aconteceu isso. Se no Rio de Janeiro, em Londres, em Copenhague, fizeram um emissário e aconteceu isso, aqui no Campeche vai acontecer isso também. Então, quer dizer, tu não fica, né? Tu não deixa a pessoa alienada no bairro, tu faz a discussão. Meu programa, por exemplo, eu discuto a política nacional, mas ela é sempre ligada com o local. E é por isso que a pessoa que quer saber do local, ela sabe onde ir, né? Então, por isso que eu acho que a rádio comunitária ainda é um instrumento poderoso. Incrível, muito massa. São 4 horas, dentro do nosso horário a gente tem mais 30 minutos, né, para dialogar e amarrar elementos, assim. Eu queria saber com vocês se tem mais pontos para trazer. Roberta, se quer trazer novas provocações também para Elaine. Acho que é muito massa porque a gente está muito próximo, assim, né, da forma como a gente faz o debate no sentido de se pensar enquanto intelectuais orgânicos para a classe, né? A gente veio conversando esses dias sobre essa dificuldade da renovação dos quadros, sabe? Tanto nos movimentos quanto nas experiências populares mesmo. E aí, quando você traz essa questão, por exemplo, é a contradição, né? Porque é bom e ruim. A contradição da rádio, por exemplo, ter o núcleo duro um pouco mais velho no momento e a alta rotatividade da juventude, né? Quando eu te pergunto sobre a questão da rádio, nesse sentido também, sabe? Como que a gente consegue ir pensando a replicação dessas experiências. Claro que você já faz isso com esse trabalho de formação todo, né? Estou pensando enquanto desafio para a gente mesmo, assim, desde a educação popular, de replicar essa experiência e continuar formando esses quadros, né? É muito interessante. Mas aí eu vi que a Rádio Campeche, a gente viu no documentário, né? É um espaço de formação para a galera da UFSC também, né? Então é um espaço muito potente, assim, e que já está replicando pessoas para além do Campeche, né? É incrível, muito massa. Alguém vai fazer alguma fala, gente, agora? Ana, você vai compartilhar a experiência do Raízes com a Elaine? A Ana tá aí, gente? Eu li aqui agora que o pessoal não sabia o que era bicho grilo. É que as gírias lá no Espírito Santo são diferentes, Elaine. Tem um monte de gíria legal lá no Espírito Santo, você não tá ligada, tem muita coisa massa. E aí elas não sabiam o que era. Eu não sei se eu expliquei direito, né? Mas bicho grilo é muito sudeste mesmo. Não interfere, não. Eu já interferi várias vezes aqui já, mas pode fazer a fala aí. Ou se alguma outra compa quiser trazer a experiência do Raízes, gente. É que a Ana tá gravando junto comigo. A gente tá aprendendo ainda esse recurso, Elaine. Tô com medo de interferir. Interfere, menina? Microfone, Ana. Eu tô gravando e aí tô com receio de não sair o áudio, não sei, porque, enfim. Mas, bom, meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante de Ciências Sociais da UFES, e aí a Roberta pediu para eu falar um pouco do Raízes do Mangue, né? E aí, bom, foi um projeto que a gente desenvolveu no território de Nova Palestina, em São Pedro, aqui no estado, né, um território periférico, e daí o meio que a gente teve para
chegar na comunidade foi a escola, né? Não foi a rádio, foi a escola. E aí a gente desenvolveu um trabalho bem maneiro, assim, foi bem desafiador, porque trabalhamos com a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E aí foi muito interessante poder nesse projeto, a gente trabalhou com formação de formadores, né, para os professores, e as oficinas psicossociais para os estudantes. Então a gente trouxe, e é um território, São Pedro, não sei se você sabe, Elaine, conhece o Lugar de Toda Pobreza? Aquele documentário, tem o livro também do Hamilton Almeida e Henrique Gobi, se eu não me engano, mas é um território que é muito estigmatizado até hoje, né, por ser conhecido como esse lugar de toda pobreza. E aí, o que a gente tentou fazer, na verdade, foi resgatar esse território enquanto lugar de toda beleza. Então, nas oficinas, a gente trouxe muitos elementos sobre o território, a gente conversou sobre o mangue. Um diagnóstico que a gente teve era que os professores, muitos ali estavam há mais de 20 anos, né, na escola. A escola aqui atrás tem o mangue, né? Muitos nunca tinham ido lá, porque o mangue o mangue é o lugar que não pode ser... A gente não pode ir ali, né? Tipo, é um lugar que não nos pertence. Muitos não moram no bairro, apenas uma professora morava no bairro, isso impacta muito, né, na formação daqueles professores, enfim. E a gente tentou trabalhar esses aspectos, trouxemos também a questão da América Latina, imagens com as comidas, foi bem interessante, assim, porque é desconhecido. E aí, uma das coisas que a gente percebeu, assim, foi que o quanto esse estigma reflete, assim, na fala dos alunos, sabe? Dos alunos e das alunas, do quanto estar ali, eles, tipo, é meio que, eu moro aqui, eu gosto daqui, mas aqui é visto como um lugar ruim, sabe? Pelos outros. A gente conversava muito sobre isso, a questão dos territórios e do pertencimento para os meninos, e aí isso é uma questão também, né? Porque a gente esperava, se tratando de EJA, de pessoas mais velhas, né? E aí, quando a gente chega, a gente se depara com jovens, adolescentes / jovens. Isso é muito impactante porque a EJA que a gente trabalhou é municipal, então corresponderia ao ensino fundamental, né? Não chegava a ser ensino médio. Então, você se depara com, tipo, sei lá, gente de 14, 15 anos, sabe? E aí é trabalhar com esse público também, trabalhar com os mais velhos, então foi muito desafiador, né? Eu estou fazendo licenciatura e chegar numa sala de aula e usar outros meios de comunicação que não a palavra, né? Porque a gente, nas licenciaturas, aprende a questão da escrita e a gente se comunica na academia através de texto, né? E quais são os elementos para além da palavra escrita, né? E aí a gente trouxe música, trouxe poesia, trouxe muita imagem. E, assim, são as possibilidades da comunicação, né? E que eu lembro é isso, assim, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Muito show, gente. Muito, muito massa, assim, o diálogo de hoje, muito potente. Obrigada, Elaine. Eu acho que a gente pode fazer, então, um encerramento agora do dia, né? Não sei se a Roberta quer fazer o agradecimento ou falas finais, não? E aí, então, a gente vai encerrando por hoje, assim, esse momento. Foi muito bonito, muito importante pra gente, Elaine. Obrigada. Espero que a nossa rede esteja tecida, né? Para trocas futuras também. De formação, se surgir oportunidade, seria incrível. Vou fazer, gente, pode deixar. E agradecer, acho que é isso mesmo. No momento que a gente está, poder ter essas trocas que são dirigidas, né? Não são simplesmente espontâneas, tem muito valor, assim, e produz muito conhecimento, né? Eu vou pedir, então, para todo mundo habilitar a câmera para a gente fazer a nossa foto final. Alterar layout, por gentileza. E só falta a Monique, se é que apareceu todo mundo para mim, né? Não aparece todo mundo para você, não aparece? Você conseguiu? Aparece não aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aparece 14 vezes 15 comigo. Aparece todo mundo, sim. Pra mim. Uai, você vai no layout mosaico. É porque tem menos pessoas hoje. Deu. Tinha 30 pessoas. Sim. Massa. Sorriso, 1, 2, 3.
Muito lindas, overpaleiras e overpaleiros. Eu queria agradecer, né, a presença dos convidados. Vocês estão invitados para a sexta-feira também, que essa semana a gente vai discutir a pedagogia da alternância, né? Então tá sendo um ciclo muito importante, assim, muito massa. E fiquem à vontade, gente. A gente também tem, Elaine, nosso canal, a gente tá aí na construção, né? Nas redes, a gente tem o nosso perfil no Instagram, vou te mandar depois pra gente. E a gente sempre faz uma sistematização muito bonita dos debates, né? Que são as sínteses de cada encontro. Inclusive, tem a nossa sistematização do ciclo anterior, que tá maravilhosa, a cartilha que a nossa coordenação geral fez. Se tiver interesse, a gente pode te mandar também. Tô aqui, gente, fazendo divulgação, né? do nosso trabalho. E é isso, assim, quero agradecer mesmo e boa sorte pra gente, né, com tudo que tá acontecendo. Se cuida muito aí no Sul, as meninas também do Espírito Santo, por favor, se cuidem e vamos mantendo contato, galera. Isso aí, pessoal, precisando de mim, pode entrar em contato que eu tô sempre disponível, tá bom? Obrigada, Maravilhosa. Obrigada, Roberta. Um beijo pra ti, querida. Beijo, querida. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Beijão. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.